Bora falar agora sobre Júnior Santos. O reforço mais caro do Galo na temporada de 2025 foi alvo de uma sondagem da Turquia. Uma equipe que acaba de subir da segunda para a primeira divisão procurou o representante do atleta nos últimos dias, o Edivaldo Ferraz, para demonstrar a intenção de apresentar a proposta oficial para o Galo. Mas a tendência é que esse negócio nem avance e o Galo não seja consultado. Tudo porque Júnior Santos e seu representante entendem que é hora de se fixar no futebol brasileiro e garantir vaga no Atlético. O Júnior chegou a reclamar na semana passada da falta de oportunidades. Ele lembrou que vários outros atletas têm tido mais chances do que ele e que seria importante, até pelas suas características, receber mais minutos. E ele vai batalhar e vai treinar ainda mais forte para que tenha oportunidades no Atlético. Investimento de 8 milhões de dólares junto ao Botafogo. Ele quase teve a chance de se mudar para o Botafogo. Foi o Galo quem não quis retomar tratativas com o Botafogo para um retorno do Júnior Santos nessa temporada. Só para completar, o artilheiro da Libertadores da América do ano passado soma, nesse ano, 24 jogos, 2 gols e 2 assistências, e ele já não pode se mudar para outro clube da Série A, porque estourou o limite de jogos com 13 partidas. Os números do Júnior Santos no Galo contrastam com a performance muito legal da temporada passada pelo Botafogo, quando fez 50 jogos, 20 gols e 4 assistências. Já a CBF negocia com a Conmebol a retirada de times brasileiros da pré-Libertadores a partir do próximo ano. Você sabe que hoje o Brasil tem 5 vagas na fase de grupos da Libertadores e outras 2 na pré-Libertadores. O que CBF e Conmebol trabalham nesse momento é para que o futebol brasileiro tenha 6 vagas asseguradas na fase de grupos, abrindo mão de uma vaga na pré-Libertadores. Bora falar agora sobre mudanças no calendário brasileiro para 2026. A CBF trabalha nos bastidores para mudar a Copa do Brasil e a Série D. A ideia é contar com mais clubes nas 2 competições. Hoje a Copa do Brasil conta com 92 times. Importante contar que esse acréscimo de equipes não deve mexer com o número de partidas que as equipes das séries A e B farão. A ideia é que esses times entrem numa fase um pouco mais avançada, permitindo que outros times que disputam campeonatos estaduais também façam parte dessa grande festa chamada Copa do Brasil, com um detalhe importante: aumento considerável das receitas com prêmios no campeonato de mata-mata. Já na Série D, existiam 2 possibilidades: ou a criação de uma Série E, ou o aumento do número de participantes. Nesse momento a CBF está inclinada a aumentar o número de participantes da Série D. São 64 times nessa temporada. A partir do ano que vem existe a chance de a gente ter 96 equipes. A discussão nesse momento é se serão 96 equipes a partir de 2026 ou apenas em 2027, tudo para que menos times, depois dos estaduais, não tenham competições para disputar. Tudo isso ainda é alvo de várias discussões, mas são movimentos que estão sendo tocados pelo presidente da CBF, o Samir Chald. Eu recebi uma informação ontem à tarde sobre o Lianco não jogar, inclusive, o primeiro jogo da decisão contra o Cruzeiro. Eu publiquei lá no meu Instagram. E aí depois a turma também, impressionante, como a turma apura, né? Depois que você dá uma informação, um monte de gente apuramos aqui e tal. Crédito a turma não dá. Mas tá tudo, a turma em segundos depois que você dá o furo, eu dei o furo. Mas não me orgulho disso não, viu, gente? Nem de ter dado o furo, não vivo disso, e nem de ver todo mundo chupinhar e não dar crédito. Mas enfim, eu fico preocupado com os meus amigos quando dão informação e ninguém dá crédito. O Lianco fora do Clássico pela Copa do Brasil do primeiro jogo. Contra o Godoy Cruz já não jogaria mesmo. Contra o São Paulo eu estava muito em dúvida antes de confirmar ontem. Muito em dúvida se colocariam ele para rodar contra o São Paulo, para pegar ritmo e tal. E imaginei que ele fosse voltar contra o Cruzeiro no primeiro jogo. E a informação é de que não, que ele está fora, a lesão não é tão simples assim. Então eu até recebi aqui. Eu coloquei no grupo lá, qual é a mesma a lesão, André, que eu coloquei no grupo lá? Posterior da coxa, né? Inclusive, ontem recebi a confirmação, depois de dar a informação que ele estaria fora, a confirmação sobre a lesão posterior da coxa. Então, me parece que não é nada muito simples. Então, voltaria no jogo do Mineirão contra o Cruzeiro. Dia 11. É só o melhor zagueiro do futebol brasileiro que está fora do jogo. Só isso. Então, aí a gente pode voltar a utilizar aquela palavrinha novamente. Planejamento. Cadê o planejamento? Porque... Qual planejamento? É necessário debater sobre planejamento quando você tem o Rômulo foi liberado, o Igor Rabelo foi liberado. O Juan é contratado, não pode jogar a Copa do Brasil e está machucado também, né? Não é isso? Foi contratado mais ou menos. Ainda não foi oficializado. Então vamos voltar? Você acha que o Romulo vai assinar? O Juan vai assinar? Vamos só para recapitular. Para falar de planejamento. Rômulo foi liberado. Era um zagueiro que estava no Atlético. Igor Rabelo, liberado. Era um jogador que foi útil para o Atlético em jogos difíceis. Contra o Flamengo e contra o Internacional. 2 exemplos.
Aí você contrata o Juan com uma lesão. Ele só pode jogar daqui a um mês. E a Copa do Brasil... Quem deu essas informações foi o GE? Ele não pode jogar. Ele não pode jogar. O GE, eu acho que o Frossá também confirmou essa informação. Enfim, e aí você perde o seu melhor zagueiro. O Atlético perdeu o melhor zagueiro, não só pensando na Copa do Brasil, mas perdeu para o Campeonato Brasileiro, que o Atlético tem um jogo contra o São Paulo, perdeu para o jogo decisivo contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana, e agora você tem que confiar no jogador que em determinado momento da temporada não tinha confiança do próprio treinador, que é o Ivan Roman. Todo mundo faz planejamento errado. E o reserva imediato... O Wallace jogou ontem no Cruzeiro. E o reserva imediato dele é o Vitor Hugo, que também não tem tido a confiança nem da torcida, nem do treinador. É dele não, né? É mais por outro lado. Então, Tudo bem. é isso, torcedor atleticano. Tem duas Copas O na time pergunta. time Time é para bom. qualquer lesão é péssimo, né? Mas diante de tudo isso que o Elton acabou falando, é pior ainda, né? Porque o Atlético vai decidir uma continuidade na Copa Sul-Americana sem o seu líder da defesa, né? O Lianco, vai iniciar. Tem jogos de Campeonato Brasileiro a serem feitos e a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil também não vai poder contar com o Lianco, né? Então, realmente, é um time, repito, jogador nenhum quer se lesionar. Qualquer momento que fosse lesão seria ruim para o time do Atlético, mas pegando todo esse pacote que o Elton citou aí de jogadores saindo, jogadores que chegam e que não vai poder ajudar, é muito ruim. Acho que é mais grave ainda quando a gente fala de um time que não tem identidade dentro do campo. Porque você imaginaria o Ivan Roman fazendo a posição do Lianco ali, mas com um time que tem uma identidade, que tem um jeito de jogar. E o Atlético não tem isso. Exatamente. Não tem. Como fica a programação do Galo para enfrentar o Godoy Cruz lá na Argentina? Aliás, Godoy Cruz no fim de semana a torcida fez uma festa tremenda, um caldeirão. Deve encontrar o Atlético na Argentina, só que eu sou mais o Galo. Como é que fica o time do Cuca para esse desafio agora na Sul-Americana? Bilho, boa tarde. Boa tarde, Thiago Reis, para todo mundo ligado no Rádio Esportes. E nas 4 da tarde o Atlético viaja para Mendoza, na Argentina, no voo fretado, vai direto para Mendoza, vai para enfrentar o Godoy Cruz no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o técnico Cuca não vai ter o Saravia, hein? Ele continua no departamento médico nesta terça-feira, assim como aconteceu na segunda, tá na fisioterapia, se recuperando da lesão que sentiu na semana passada. Desfalque do Atlético pro jogo de volta na Copa Sul-Americana. Então o Galo não tem o Patrick, volante, continua no DM já há algum tempo, não tem o Lianco, não tem o Saravia, dos jogadores que normalmente eram, né, opções pro Cuca. O Galo deve ter o Natanael desde o início na quinta-feira, lá na quinta contra o Godoy Cruz. E o Atlético ainda não atualizou, viu, Thiago? Não oficializou a contratação do zagueiro Juan Tressoldi. A gente atualiza a situação. Vamos recontextualizar, né? Na semana passada ele desembarcou em Belo Horizonte, foi na noite de quinta-feira. Aí o Juan passou por exames médicos, a burocracia já está tudo certa e a tendência agora é de que o Atlético faça essa oficialização. Só que preocupa, viu, Thiago? Há pouco o GE, através da nossa colega Laura Rezende, publicou uma nota falando sobre a recuperação do Juan, que sofreu uma lesão e precisaria de cerca de um mês para estar bem fisicamente, para estar pelo menos 100%, né, para reforçar o Atlético. Preocupa porque não tem o Lianco pelas próximas 2 semanas. Inclusive ontem num post da Itatiaia falando sobre o desfalque, né, tinha muita zoação dos cruzeirenses. Aí o Lianco comentou assim: esses cruzeirenses, não comemorem não, que eu quero pegar vocês. É que a previsão de recuperação dele seria apenas para o segundo jogo no Mineirão. Ele não participaria inicialmente do jogo contra o Cruzeiro na ida na Arena MRV. Agora, sobre o Juan Tressoldi, tem chance do negócio melar, então? A tendência é de que não, viu, Thiago? Inclusive mais cedo, não, ontem à noite, o barbeiro postou que estava cortando o cabelo dele e mandou uma mensagem lá no Stories: boa sorte no Galo. Acho que o negócio está caminhando, acho que... O barbeiro tava cortando o cabelo dele? Uai, que bom. Se açougueiro, tá ferrado, velho. Como é que chama? Juan Tressoldi. Vou te indicar o meu. Olha que espetáculo. Vou te indicar o meu. Aí é loucura. Mas Rabelo, isso. quem o Atlético tem de zagueiro? Porque o Rabelos pediu. O Rômulo tá no Sporting B. O Lianco machucou. O Lianco machucado. O Tressoldi, que chegou pra ser solução, vai demorar mais um mês. Olha, o Cuca, o Cuca também é ruim de barbeiro, hein? O cabelinho do Cuca tá ralinho ali. Mas deve tá caindo o resto, porque não tem zagueiro. Verdade. E aí ele tem razão, ele deu uma semi-cutucada, aquela cutucada elegante na direção, no caso do Rabelo, porque o Atlético precisa de zagueiro pra agora, não é zagueiro daqui pra um mês. É o zagueiro pré-datado que a gente fala, né? Daqui um mês vai sair da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, no Brasileiro já não vai brigar pelo título mesmo. Precisa de um zagueiro pra ontem, né? Então, acho que tem dificuldade. Ele tem o Vitor Hugo, acho que ele vai colocar o Vitor Hugo no lugar do Ivan Roman,
para tentar melhorar um pouco essa disputa pelo alto, né? A jogada aérea defensiva, acho que isso vai acontecer. E faria outra que eu acho que ele não vai fazer, né? O Pedrão falou aí do Natanael, vai continuar como titular. Eu colocaria o Gabriel Menino na lateral direita. O Natanael tá muito mal, tá muito inseguro. Parece que a partir do momento que ele perde a condição de titular pro Saravia, e o Saravia se machuca, também deu um azar danado, ele perdeu totalmente a confiança, e aí você tem à disposição ali no elenco o Gabriel Menino, que para mim já perdeu a posição desde a chegada do Alexander, e depois da partida que esse jogador fez contra o Grêmio, para mim não tem dúvida que ele é o titular. Então coloca o Gabriel Menino na lateral direita, jogou muito tempo assim, foi convocado para uma seleção brasileira. Não é aquelas convocações que tinha que só podia, Brasil e Argentina ali, aquele desafio, só podia jogador que atuava no país ali. Ele foi convocado na lateral direita, pode fazer essa função, é mais experiente, e eu faria essa troca também. Mas vamos ver o que vai na cabeça do Cuca. Você não gosta do penteado do Cuca? Gosto. É que você falar de cabelo também um pouco... Deixa quieto. Ô, Natiusa, aliás, eu gosto do penteado da Nath. Eu também. Quem tá no YouTube, aliás, Natiusa, o Geraldo Gede Deco, lá em Vespasiano, fã da Nath, fala que quando tem Natiusa, tem like no programa. E o seu cabelo tá um espetáculo. Agora, a zaga do Galo tá a peneira, Nath, porque não tem o Rabelo mais, o Lianco machucado. O Ale deu a ideia do menino, o Gabriel Menino na direita. Corrobora ou não com o Ale Oliveira, hein, Nath? Corrobora, eu acho que seria uma alternativa interessante. O Cuca tem precisado encontrar essas soluções, né? Aliás, quando não tem o Saravia na lateral direita, a lateral direita se torna um problema, na lateral esquerda também. Convenhamos, o Arana tem conseguido piorar a cada jogo, né? Algo também que eu acho que não pode demorar para o Cuca encontrar uma solução, nem que seja tirar um pouco o Arana do time, voltar o Scarpa por ali, dar uma oportunidade para o Reinier no meio. Enfim, o Atlético tem uma sequência de jogos muito importantes, mas eu acho sim que poderia se testar, utilizar o Gabriel Menino na lateral direita. É claro que o treinador fica um pouco receoso, porque é um lado direito que já vai estar muito modificado, porque já não tem o Lianco, né, e tudo mais, mas eu acho que talvez até ajudaria de alguma forma, pela experiência que tem o menino, a corroborar ali com o trabalho, seja do Ivan Romão ou do próprio Vitor Hugo, quem for o escolhido, né. Ele tem um pouco de resistência de colocar o Vitor Hugo por causa do pé trocado, mas essa questão do jogo aéreo de fato pode pesar, até porque o Atlético sofreu o gol assim contra o Godoy Cruz, enfim, sofreu gols assim também na última rodada contra o Grêmio. A gente sabe que lá na Argentina o time adversário vai tentar chuveirar o máximo possível de bolas na área para tentar buscar um gol e equilibrar as coisas, né, e jogar de novo a pressão pro lado do Atlético. Agora, sobre essa situação do Juan, eu não entendo, não consegui ainda, viu, Thiago, até se vocês tiverem conseguido, peço ajuda, a entender qual que é o sentido dessa contratação, porque a gente não tá falando de um zagueiro de primeira prateleira, um cara espetacular, um Sérgio Ramos da vida, que se vale a espera para quando ele estiver disponível. A gente tá falando de um zagueiro que tem suas qualidades, tem também seus problemas, é pior do que para mim o Igor Rabelo que foi embora, é pior também, obviamente, que o Lianco, e não vai conseguir ajudar o time na Copa do Brasil, porque já jogou, e ainda vai demorar a ficar um mês e pouco para estar à disposição. Eu não vejo muito sentido nessa contratação, principalmente se ele for o único zagueiro de fato que está na pauta do Atlético, viu? Eu quero saber a sua opinião, torcedor atleticano, o que é que você acha dessa situação da defesa do Atlético, né? Tá passando por essas dificuldades com os jogadores, e o Atlético tendo aí o desfalque importantíssimo do Lianco para essa partida da Copa do Brasil, né? O desfalque do Lianco será uma grande perda. E essa demora aí por concretizar a negociação com o Juan Tressoldi, e ser um jogador que não poderá jogar nem na Copa do Brasil